Deus, ele não fala, eu vou tirar vocês do deserto, ou eu vou livrar vocês do deserto, mas eu vou criar um caminho no deserto. Nós temos que aprender algumas coisas para que a gente entenda o motivo pelo qual Deus cria caminho no deserto. E a primeira coisa que eu preciso entender, a primeira coisa que eu preciso saber para que eu entenda essa palavra, Deus criará um caminho no deserto, é que o deserto, ele é uma coisa inevitável na vida do cristão. Inevitável. É impossível que um crente não passe pelo deserto. A primeira coisa que eu tenho que entender é isso. Por que Deus cria um caminho no deserto e não me livra do deserto, e não me tira do deserto? Porque eu tenho que passar pelo deserto. É inevitável que um cristão não passe pelo deserto. Inevitável. Por quê que é inevitável? Porque existem muitos tipos de desertos. E o deserto em nossa vida, por existirem tantos, ele se torna uma coisa quase não, ele se torna uma coisa, infelizmente, inevitável. Você quer ver um exemplo de desertos? Pode ser que você nunca tenha passado na sua vida por um deserto financeiro. Mas pode ser que você já tenha passado. O que é um deserto financeiro? O que tem no deserto? Tem nada. Deserto financeiro é você estar desempregado, estar sem dinheiro. É um deserto. Pode ser que você não tenha passado por um deserto financeiro, mas pode ser que você tenha passado ou esteja passando por um deserto conjugal. O que é um deserto conjugal? É um problema no seu casamento. A sua vida financeira está legal, mas o teu casamento está passando por uma luta. É um deserto. Porque quando nós estamos vivendo uma luta, parece que essa luta não tem fim. Eu digo isso porque eu passei por um deserto na minha saúde, esses dias atrás aí, pegando Covid, e enquanto nós estamos no meio da doença, parece que aquilo nunca vai acabar, parece que não vai ter fim, parece que as coisas não vão voltar mais ao que era antes. É um deserto. Pode ser que você não esteja passando por um deserto na sua saúde, mas pode ser que você esteja passando ou passou por um deserto na tua vida sentimental. De repente, você está esperando o prometido das nações chegar na sua vida, né? O seu prometido. Você está passando por um deserto. Eu lembro que quando a gente era do mundo, quando a gente ficava assim, tipo um mês, sem namorar alguma menina, sem ficar com alguma menina, a gente falava que estava na seca. Estou na seca há um mês. O que é uma seca? Seca é um deserto. Tipo assim, estou zerado, sem nada. Deserto é um lugar onde você está vivendo uma restrição, uma falta de alguma coisa. Então, é inevitável que o cristão passe pelo deserto. Essa é a primeira coisa que você tem que entender para que você entenda o porquê que Deus cria caminho no deserto. Aprenda, Deus ele não vai te livrar de passar pelo deserto. Ele vai criar caminho no deserto, a palavra diz. Em primeiro lugar, porque existem tantas formas de desertos na nossa vida que se torna inevitável o cristão passar pelo deserto. Amém? Amém? Em algum momento na sua vida, você vai ter que enfrentar um deserto, outro deserto, 2 desertos, 3 desertos. Em algum momento você vai ter que enfrentar. Bem? A segunda coisa que você tem que entender: por que eu tenho que enfrentar o deserto? Lembra Êxodo 3,18, que a gente leu? A palavra fala que foi Deus que levou o seu povo
a entrar no deserto. O povo não foi para o deserto sozinho. Se dependesse do povo, eles não passariam pelo deserto. Apesar deles não conhecerem o mundo naquela época, que passaram 430 anos cativos, eu tenho certeza que se existe uma coisa que eles iam se desviar, era do deserto. Porque qualquer um sabe que o deserto é um lugar onde não existe nada. É o lugar onde você entra e você não sabe onde está a porta de saída. E a palavra fala que Deus fez o povo entrar pelo caminho do deserto. Havia outros caminhos mais fáceis, mais perto. Mas por que Deus fez o povo entrar pelo caminho do deserto? O povo tinha acabado de sair de uma escravidão de 430 anos. O povo acaba de sair de uma escravidão de 430 anos e Deus já logo mete um deserto no caminho deles. Parece incoerente, né? Parece até maldade de Deus. 430 anos gemendo nas mãos dos egípcios, numa escravidão, para quando sair da escravidão, dar de cara com o deserto. Um lugar quente, árido, não tem nada no deserto, não dá nada, não dá para plantar nada, não cresce nada, só tem frio, não tem água, uma secura. Caramba, será que não tem refresco com Deus? 430 anos preso numa escravidão, quando sai, vai enfrentar um deserto. Isso parece maldade de Deus. Pô, me tirou de uma cilada e me colocou em outra. Por que aquele povo teve que passar pelo deserto? Por que eu e você, nós que somos cristãos, temos que passar pelo deserto? Por quê? Resposta. Porque é só no deserto que nós aprendemos a viver na total e completa dependência de Deus. Amém. Só no deserto. É o deserto que nos ensina a nós aprendermos a viver na total e completa dependência de Deus. E aquele povo, eles não sabiam o que era isso. Aquele povo não sabia o que era viver na total e completa dependência de Deus. E eles precisavam aprender isso, porque a partir daquele momento eles iam aprender a andar com Deus. E só se anda com Deus estando na total e completa dependência dele. A palavra de Deus diz: eu sou Deus e não mudo. A minha glória não darei a outrem. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou a glória é toda dele ou não é. Andar com Deus é nós andarmos na total e completa dependência de Deus. E somente o deserto pode nos ensinar a isso. Por quê? Porque lá em Êxodo 13, no verso 21, a palavra fala que durante o dia Deus colocava uma coluna de nuvem para que o povo fosse guiado. E durante a noite, Deus colocava uma coluna de fogo para que o povo fosse guiado. Por que isso? A continuação desse versículo é: a fim de que eles não parassem de caminhar nem de dia e nem de noite. O que Deus está falando com você? Se existe um lugar aonde você não deve parar nem para pensar, é quando você está passando pelo deserto. Você não pode parar de caminhar no deserto. Amém? E Deus, ele cria um caminho para você no deserto justamente para que você não pare, porque deserto não é lugar de você ficar parado. Você tem que continuar. Só que, infelizmente, o que acontece é o contrário. Infelizmente, nós não entendemos o porquê do deserto em nossas vidas. E sabe o que acontece? Ao invés de eu continuar e saber que Deus vai criar um caminho, vai me guiar no deserto, eu vou sair dele, sabe o que acontece? Muitas vezes nós paramos, nós desanimamos, nós ficamos frustrados,
chateados. E nós paramos de andar com Deus, paramos de orar, paramos de jejuar, de batalhar espiritualmente, paramos de crer, paramos de ir à igreja porque eu estou passando uma luta, estou vivendo um momento difícil. Quantas pessoas eu já ouvi falar? Depois de muito tempo eu encontrei, poxa, irmão, nunca mais te vi na igreja. Eu estou com uns problemas aí, tem que resolver, entendeu? Estou com umas dificuldades, estou passando umas lutas aí, não está dando para ir. Parou no deserto. Era no momento em que ele mais tinha que caminhar com Deus. Ele parou. E é muitas vezes isso que nós fazemos. O deserto ele não foi feito para nós pararmos nele. Foi feito para nós continuarmos. Porque a promessa de Deus é que ele criará um caminho para nós no deserto. Ele nos conduzirá de dia e de noite. E sabe por quê? A palavra fala que Deus colocou coluna de nuvem de dia e coluna de fogo de noite, para que o povo pudesse andar de dia e de noite, porque a vontade de Deus é que nós aprendamos a depender de Deus de dia e de noite, o tempo todo, não somente de dia, não somente de noite, não somente numa situação, não somente quando está bom, não somente quando está ruim. A vontade de Deus é que nós aprendamos a depender dele o tempo todo. Dioturnamente, eu preciso acordar e ir dormir sabendo que a minha dependência está nas mãos do Senhor e é a Ele que eu tenho que recorrer em tudo que eu fizer. A palavra de Deus diz: reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O deserto ele serve para isso. Aquele povo, quando entrou pelo deserto, eles dependiam de Deus para tudo, 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 tudo. E essa era a vontade de Deus, que eles aprendessem a viver na total e completa dependência dele. Aonde encontrar água para matar a sede no deserto? Num lugar onde só tinha pedra e areia, não vão encontrar água como? E Deus faz sair água da pedra. Do lugar mais improvável, Deus fez tirar água. Sabe para quê? Para que eles aprendessem a, no meio do deserto, a depender do milagre do Senhor. Amém. E não das coisas naturais e humanas que eles estavam acostumados a aprender. Eles estavam com fome. Como nós vamos comer, sendo que a única coisa que nasce dessa terra, desse chão, é poeira? Como nós vamos comer se nada cresce aqui? Se não tem um pedaço de capim para nós comer? E a palavra fala lá em Êxodo 16, 14, que Deus, ele fez chover pão do céu. O alimento veio do céu, sabe para quê? Para que eles pudessem aprender que no deserto, eles têm que depender somente do socorro que vem do alto, não ficar esperando alguma coisa que venha da terra. E Deus, ele nos chama para que nós vivamos isso. Aquele que entrega a sua vida ao Senhor tem que saber que o socorro dele virá somente de Deus. A terra não lhe dará mais nada. E eu preciso reconhecer que quando eu estiver no deserto, ao invés de eu ficar olhando para a terra, procurando comida, procurando um lugar, eu olhar para o céu e saber que do céu vai vir o meu suprimento, do céu vai vir minha provisão. Era isso que Deus estava querendo ensinar aquele povo. Então você precisa saber. Você precisa saber. Você tem que passar pelo deserto. É fundamental que você passe pelo deserto. É no deserto que nós aprendemos a depender do Senhor. E aconteceu com aquele povo é que eles se viram numa total e completa dependência de Deus para tudo, tudo, tudo. E o deserto nas nossas vidas serve para isso, para que Deus possa nos ensinar a viver na total e completa dependência dele para tudo. Para tudo. Que nós não tenhamos em nós
nenhum sentimento que desvirtue que só existe uma forma de nós nos movermos, se é a vontade de Deus, se é na dependência de Deus. Provérbios 3:6, reconhece Deus em todos os seus caminhos e ele vai endireitar as suas veredas. Amém? Glória a Deus. Agora, aquele povo passara 430 anos em regime de escravidão no Egito. Aquele povo ele não sabia o que era depender de Deus, porque aquele que é escravo, ele se coloca na total e completa dependência do seu Senhor. Eles não conheciam a Deus, eles não sabiam o que era depender de Deus. Sabe por que aconteceu isso com aquele povo? Porque há muitos anos atrás, o pai deles, Abraão, ele não quis depender de Deus lá no Egito, mas ele buscou a dependência nele mesmo. Foi a herança, foi o pecado de Abraão, que no Egito teve medo e mentiu, fez a esposa dele mentir, dizendo que não era a esposa dele. Ou seja, Abraão não quis depender de Deus no Egito, mas ele confiou na sua própria ardileza, ele confiou no seu próprio jeitinho. E a herança que Abraão levou para aquele povo foi 430 anos sem saber o que era depender de Deus. Essa foi a herança que aquele povo recebeu. E nós, eu, você, pastor Isabel, todos nós que somos cristãos, todos nós viemos do Egito. Todos nós viemos do Egito. E não há dependência de Deus no Egito. E nós viemos para Deus, mas nós viemos para Deus sem saber o que é depender de Deus. Porque no Egito não há dependência de Deus. No Egito há escravidão. Nós éramos dependentes do nosso Senhor. E o nosso Senhor no Egito não era Deus, era Faraó. E nós viemos para Deus, mas sem saber como é depender do nosso Deus. E é aí que mora o problema. Qual o problema? O problema é que o deserto, ele é inevitável. Isso não tem jeito. Agora, o tempo em que eu vou ficar no deserto vai depender só de mim. Esse é o terceiro tópico. Eu vim para Deus sem saber o que era dependência de Deus. Eu passei 430 anos no Egito. Mas o tempo em que eu vou ficar no deserto, aí sim, isso depende só de mim. O deserto é inevitável. Não depende de mim, querer ou não. Mas o tempo em que eu vou ficar nele, depende só de mim. Porque se vocês prestarem atenção, aquele povo que ficou 430 anos presos como escravo no Egito, e depois entrou no deserto, e uma coluna de fogo o seguia de dia, uma coluna de nuvem o seguia de dia, uma coluna de fogo o seguia de noite. Ou seja, eles estavam ali sendo direcionados por Deus, caminhando na presença de Deus, aprendendo a andar na dependência de Deus. E nós sabemos, a palavra deixa bem claro, que mesmo assim, aqueles homens não acharam a porta da saída do deserto. Não acharam. A palavra fala que somente 2 homens daquela geração, dos que vieram do Egito, saíram do deserto. Josué e Caleb. E isso depois de 40 anos. Somente 11 dias era a caminhada. Eles saíram depois de 40 anos. Por que isso? O que deu errado? Não era Deus que estava guiando eles? Era Deus que estava guiando eles. Coluna de fogo à noite, coluna de nuvem de dia. E mesmo assim, eles não encontraram a porta da saída. Eles morreram no deserto.
toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto, não saiu do deserto a não ser Josué e Caleb. Por que isso? Porque o professor, ele pode até te ensinar. Você pode ir para a escola todos os dias e sentar na sala. E o professor ensina todo mundo. Mas isso não significa que você vai aprender. Porque aprender não depende do professor. Aprender depende de quem quer aprender. O professor pode até ensinar. Mas se eu não quiser aprender, eu não presto nem atenção. E isso depende só de mim. Os únicos daquela geração que saíram do deserto foi Josué e Caleb. O resto, todos morreram no Egito. Por quê? A resposta está lá em Números 14. A palavra fala, essa geração é uma geração rebelde, que não me ouve. Então eu farei com que toda essa geração que saiu do Egito morra no deserto. E o segredo tá nessa passagem mais para baixo. Deus, ele fala assim, ó, somente os que nasceram no deserto vão ver a terra prometida. Esse é o coringa do baralho. Deus fala, somente vai entrar na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, que me obedeceram, somente os que nasceram no deserto. Toda a outra geração vai morrer porque foi rebelde, não quis me ouvir, não quis aprender a andar na minha presença. E o que significa nascer no deserto? Significa você nascer na presença de Deus, na total e completa dependência de Deus. Ou seja, não existe somente a necessidade de você aceitar Jesus. Existe a necessidade de nascer em Jesus. Aceitar a Jesus é uma coisa. Nascer em Jesus Cristo é outra. É por isso que Jesus, ele deixa bem claro na Bíblia, é necessário que nasça de novo. Como? Nasça no deserto, ou seja, deserto é lugar de quê? De total e completa dependência de Deus. É necessário que eu nasça na total e na completa dependência de Deus. Assim como o deserto matou aqueles homens que eram rebeldes, eles morreram no deserto e eles não viram a terra prometida, o deserto também ele é feito para que o nosso homem rebelde, o homem de dura cerviz, o cabeça dura, aquele que não aceita a repreensão, aquele que não aceita ensinamento, é necessário que esse velho homem morra no deserto, porque ele não vai ver a terra prometida. E no deserto nasça esse novo homem, um homem obediente, que quer aprender de Deus, que quer andar na total e completa dependência de Deus. É necessário que nós não apenas aceitemos a Jesus, mas que nós façamos morrer o homem que não aceita andar na completa e total dependência de Deus, para que nasça o homem que já nasça na total e completa dependência do Senhor. Que somente aqueles que nasceram no deserto verão a terra prometida, ou seja, somente aqueles que foram transformados pelo deserto verão a terra da promessa. Amém? É para isso que serve o deserto. Agora, o tempo em que você vai ficar no deserto é você que vai determinar. Quanto mais rápido eu fazer morrer o rebelde, o de dura cerviz. O que é dura cerviz? A palavra cerviz vem da coluna cervical. Eu não sei se eu já disse isso, mas não custa nada falar de novo. A palavra cerviz vem da coluna cervical, ou seja, uma pessoa que não se dobra a Deus, uma pessoa que não aceita a direção de Deus, ela faz do jeito dela. Quanto mais rápido morre o rebelde, o homem de dura cerviz, o que não se dobra a Deus, quanto mais rápido nasce essa natureza, morre essa natureza em nós, quanto mais rápido morre essa natureza rebelde em nós, mais rápido nasce aquele que nasceu na dependência de Deus, ou seja, que nasceu no deserto, que renasceu no deserto.
É por isso que Deus fala que ele criará um caminho no deserto. Que caminho é esse? O único caminho. O caminho da obediência. O caminho da total e completa dependência de Deus. Quem é esse caminho? Esse caminho se chama Jesus. É no deserto que a natureza de Jesus nasce dentro de nós. Porque Jesus ele veio mostrar que somente a total e completa dependência do Pai é o que faz com que nós vivamos a vontade boa, perfeita e agradável dele, é que faz com que nós vivamos no reino. É esse caminho que Deus quer criar em você no deserto, a natureza de Jesus Cristo em sua vida, fazendo morrer a natureza humana e fazendo nascer um homem espiritual que se relaciona com o Espírito Santo e obedece ao Espírito Santo, que ouve a voz do Espírito. Jesus, ele fala quantas vezes, nas suas palavras, ele fala, tudo que eu faço porque o meu Pai mandou fazer. Eu não faço nada de mim. Eu não vim aqui fazer a minha vontade. Tanto é que ele mesmo fala, Senhor, se for da tua vontade, se der, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus, ele fala, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim aqui fazer a vontade do meu Pai. E esse caminho que Deus cria no deserto é esse caminho, é Jesus, aquele que vai nos ensinar a nós vivermos, a fazer a vontade do nosso Pai. Amém? Então, aproveite os desertos da sua vida para fazer morrer o homem rebelde, o homem que não quer se dobrar a Deus, que não quer aceitar a vontade de Deus, e faça nascer o homem obediente, que aceita viver na total e completa dependência de Deus. Deserto é o lugar onde nascem aqueles que aprenderam a viver na total e completa dependência de Deus. Amém? Se existe algum deserto na sua vida, se existe algo que você está esperando e ainda não recebeu, se existe alguma coisa que você já está até perdendo as forças e que não acredita mais que vai acontecer, porque você olha para frente, olha para trás, você está num deserto, parece que nada acontece, não nasce nada, não brota nada. Sempre existe uma área da nossa vida que nós vivemos isso. Parece que não brota, parece que não cresce, parece que as coisas não mudam, parece que eu não saio do lugar, parece que eu não ando nem para frente, nem para trás, estou ali travado. Fica ciente de que o deserto é o lugar que você não pode parar, mas o lugar onde você vai aprender a viver na total e completa dependência de Deus. Então, aprenda com o deserto. Eu não sei qual é o deserto que você vive, mas aprenda com ele. Amém? Faça morrer o teu velho homem, a tua velha natureza pecaminosa que não quer andar na presença de Deus e deixa nascer esse novo caminho. Deixa Deus criar esse caminho dentro de você. A natureza de Jesus Cristo, aquele que veio para fazer a vontade e tão somente a vontade de Deus. Amém? Amém? Fecha os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero pedir que no nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo possa consolar a tua alma nesse tempo de deserto que você está passando, ou que futuramente você vai passar. O deserto é inevitável, mas o Espírito Santo de Deus, ele foi colocado nas nossas vidas, porque o Espírito de Deus quer aproveitar esse tempo de deserto para ensinar a você a andar de uma forma que você não encontre outro caminho, não encontre outra saída que não seja se render à vontade de Deus, à vontade do Espírito Santo, e passar a fazer somente a vontade de Deus. Se renda hoje, dobra hoje os teus joelhos, dobra hoje a tua coluna e coloca o teu rosto no chão. Se rende a Jesus Cristo, deixa Ele trabalhar na tua vida. Deixa Ele guiar você pelo caminho do deserto, porque Ele disse, você não precisa criar caminho no deserto, quem cria sou eu.
Eu crio o deserto e eu também crio o caminho. Você só precisa andar por esse caminho. Eu te abençoo. Eu profetizo que sobre a sua vida, todos os dias, não faltará caminho no teu deserto. E o Senhor vai usar todos os desertos que Ele precisa usar na sua vida, para que você aprenda a viver na total e completa dependência da vontade dEle. Amém? Eu te abençoo, te envio para uma semana de vitória, de paz, de livramentos, prosperidade, de comunhão com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.